Estamos de volta para o segundo bloco da entrevista com o doutor Marco Aurélio de Castro, coordenador do GAECO. Marco Aurélio, o governador Pedro Táxi é conhecido pelo combate à corrupção. Ele sempre ouviu, prendeu várias pessoas, etc, etc. De repente, aparece um caso de corrupção na Secretaria de Educação, bem no coração do governo. Como é que se explica isso? O que é que falhou? Por exemplo, que mecanismos de detecção de irregularidades falhou? Olha, Augusto, eu sempre tive o governador e ex-colega do Ministério Público como uma referência no combate ao crime organizado e um homem de coragem, um homem realmente de fibra. Quando o governo se instalou, eu não tinha dúvida que alguma coisa ia surgir. São 4 anos de governo e a corrupção não é do governo, a corrupção é do homem. O homem se instala com aquele, até uma frase dele, um comichão para praticar corrupção. Minha admiração continua, é um caso isolado que ganha uma certa conotação por ser o primeiro caso de combate a crime organizado dentro do governo, Pedro Táxi, mas muito setorizado. O que eu posso dizer? Talvez uma distribuição política. Nós temos prova já que alguns cargos deste grupo criminoso foram escolhidos por políticos, segundo testemunhas e até o colaborador, era dono daquele cargo. Então, isso para mim é um erro. Se era do conhecimento ou não cabe aqui, até porque não é crime esse tipo de situação. Mas para mim é um erro. Toda vez que nós entregamos a alguém o comando daquela situação, nós delegamos. E nós podemos delegar para a pessoa de bem ou para uma pessoa que pretende fazer o mal. Então, o GAECO avança nessa investigação. Essa investigação ela teve a terceira fase projetada na semana passada e nós vamos até onde os fatos nos levarem. Os fatos é que vão dizer se nós vamos parar por aqui ou se nós vamos avançar. E o grupo está disposto a avançar até onde os fatos nos levarem novamente. Mas é possível afirmar, com base no que já foi apurado, que esse modus operandi era utilizado em outras secretarias? Olha, Rodrigo, o que eu posso dizer para você é que existem informações de que personagens deste grupo atuavam em outras secretarias, mas esta situação ela vai ser evidenciada no momento certo. Não me parece caso isolado apenas SEDUC, não desta organização, mas de lobby sendo feito em outras pastas. Não tenho como dizer se houve crime em outra pasta. Se num determinado momento eu tiver como dizer, eu vou dizer isso dentro do processo. Mas, por hora, são só informações. Doutor Marco Aurélio, eu fico confuso com algumas declarações iniciais do Ministério Público e os desdobramentos dela em seguida, alguns meses depois. Inicialmente, quando estourou esse problema da SEDUC, houve as seguintes declarações. O montante desviado, o montante é de 56 milhões de reais. Olha, 56 milhões, etc. e tal. Nós sabemos que a Lei 12.850 veda o acordo com o cabeça, com o chefe da organização. É vedado. E um dos colaboradores foi apontado como chefe da organização, o grande articulador e o distribuidor do dinheiro, que no final das contas fechou um acordo em 240 mil. A minha pergunta é o seguinte: nós antigamente falávamos o crime compensa. Essa história do crime compensa parece que está compensando mesmo. Qual é a sua opinião? 240 mil não é muito pouco, não paga nem o carro dele. Acha que a sociedade vai ser ressarcida? Ela ficou satisfeita com esse tipo de acordo? Doutor Eduardo, na primeira fase da operação, que é deflagrada em 3 de maio de 2016, nós tivemos a informação, e aí é todo um trabalho, vem a informação, e aí a notícia corre. As obras que... Eu vou voltar um pouquinho para explicar das obras, mas nós tínhamos, essa investigação ela começa, houve uma denúncia ao GAECO, nós tivemos uma pessoa que se dispôs a ir numa reunião onde empreiteiros iriam dividir obras da pasta da SEDUC. Essa reunião ocorre, mediante autorização judicial, ela é gravada. E nós então ali começamos a verificar o quê? Que haviam várias obras da SEDUC que seriam distribuídas a grupos de empreiteiros. Então essa reunião ela é até algo cômico de se assistir.
no momento em que você levanta uma prova que ela é cabal na formação do cartel. Ou seja, sorteio, antes do edital de lançamento das obras, antes do edital de licitação, já sabiam quem iria ganhar por sorteio entre eles. Quando então nós tínhamos essa divisão. Qual que era o próximo passo? Aguardar que as obras fossem licitadas, para verificar se aqueles que queriam as obras iriam de fato ganhar. Nós tivemos 90% de coincidência entre aqueles que distribuíram as obras e os que ganharam. Isso foi dezembro de 2015 para janeiro de 2016. Nós não tínhamos nenhum ato de desvio ao erário, nós só tínhamos edital. Veio a contratação daqueles que ganharam, mas que já tinham feito o esquema. Quando eles ganham, qual que foi a ideia do GAECO? Deixa andar um pouco com a obra, para materializar um pagamento, para ter então o crime de É peculado. o flagrante retardado. Na lei. É um flagrante esperado, né? Que a gente chama na doutrina. Isso. Retardado, perfeito. Então nós esperamos. Então, obviamente que seria de 56 milhões se todas as obras começassem do começo ao fim e terminassem, porque todas as obras englobavam um montante de 56 milhões. Mas o dano não foi nem perto disso, porque com 3 ou 4 obras em andamento nós soltamos a operação na rua. Então, você vê que os contratos, se eles são janeiro, fevereiro, nós operamos em maio. Nós queríamos o quê? Provar que aquelas pessoas que distribuíram de forma criminosa as obras ganharam. Isso deu 90%. E que elas iriam fazer, então, com sobrepreço ou sem sobrepreço, isso é uma discussão que ainda tem, mas que elas iriam ser pagas pelo erário. Quando foram pagas, nós colocamos a operação na rua. Aí vem a questão. O chefe de cabeça é a colaboração premiada. Toda colaboração nós temos que nos calcar em prova. Essa pessoa que teria sido chefe da organização, hoje a gente já não tem ela. Hoje ela já está abaixo. A nossa hierarquia ela vai subindo, ela não para. Se você pegar a primeira fase dessa operação, o triângulo era assim. Agora ele está assim. Por quê? Porque nós estamos subindo a cabeça. Então esse daqui que era tido como chefe não é mais. Ele já está no segundo grau. Mas nós chegamos no momento em que o que nós tínhamos de prova de dano ao erário era aquele. Até menos. Nós jogamos multa civil em cima. Então, muito se diz, 56 milhões mais 56. Pouco me importa. Sinceramente, nesse momento, eu acho que houve desvio, tem que pagar nos limites da sua culpabilidade. Perfeito. Agora, pelo que o senhor está dizendo, e já desconfiávamos disso, esse trabalho vai longe. Vai longe, tá Augusto. Vai longe. Por que você está parando, está deixando o GAECO agora? Veja bem, Augusto. Ontem eu acompanhava na mídia e havia uma informação de que o chefe do GAECO, o coordenador do GAECO, vai sair do GAECO. Eu havia anunciado, eu participei das discussões da nova formação da lista tríplice, que foi agora. O Dr. Paulo, que é a pessoa que foi o responsável por me levar até o GAECO, foi a pessoa que me convidou quando eu vim do interior e que me deu a possibilidade de coordenar um grupo tão importante. Disse, Marco, como é que vai ser o GAECO? O que você pensa? Os candidatos estão aí. Eu conversei com todos os candidatos. E com o Dr. Mauro especificamente depois dele figurar como primeiro da lista tríplice, que será encaminhada ao governador. E disse para ele, Dr. Mauro, eu acho que é o momento de outro colega assumir minha cadeira. O Ministério Público tem que mover, tem que girar, e eu tenho condições de auxiliar em outra área. Então, realmente penso nisso, isso não está fechado, isso depende de um acordo entre eu e o Procurador-Geral de Justiça, uma vez que eu faço parte de um grupo, eu não estou ali sozinho e não tenho titularidade. O trabalho continua. Continua e só saio quando tiver alguém que possa dar continuidade a esse trabalho. E nós temos. Então, eu estou muito tranquilo em relação a isso, porque se eu saio, o grupo fica, e o grupo é muito maior que eu. Perfeito. Vontade. A avaliação de que o Alain Maalouf é o grão-vizir, Perfeito. ela suscitou a ideia de que haveria um sultão Perfeito. dentro da hierarquia. Esse sultão já está definido, enfim, com base no que ele disse a vocês recentemente e de todas as investigações? Nome de operação sempre chama atenção. Nós tivemos operações, se você pegar a Lava Jato, em todas as fases dela, tem um significado. Quem é que escolhe os nomes? Eu acho os nomes brilhantes. Olha, é um momento de muita... São vocês? Depende do dia, somos nós. Depende do dia, depende do astral, às vezes alguém traz uma ideia.
Por exemplo, o nome Rêmora gerou a ideia de que pelo simbolismo havia um tubarão. Então, assim, aí vem o grão-vizir, que seria alguém abaixo de alguém. É óbvio que hoje, pelo cenário que nós temos, eu posso dizer como cidadão, não como promotor. Eu antevejo algo maior, mas vai depender muito da prova. Esse algo maior em termos de prerrogativa de foro? Não tenha dúvida. Eduardo. Doutor Marco Aurélio, De poder político, né? Principalmente. há uma diferença na metodologia adotada pela Procuradoria-Geral da República e pelo GAECO aqui em Mato Grosso. Como? Na Procuradoria-Geral da República, eles ouvem o colaborador, etc. e tal, mas o colaborador, até então, não entrega os documentos, os tais anexos. Perfeito. O magistrado, ministro, vai homologar com base naquela perspectiva e se aquela perspectiva for frustrada, aí, claro, será invalidado o acordo. Aqui é o contrário. Aqui, o colaborador, ele entrega os documentos. Que eu quero lhe perguntar... Na Lava Jato também. Não, na Lava Jato geralmente não há entrega dos documentos. Há uma promessa de entrega. E já se homologa Porque e depois... de vez em quando vazam. Bom, o que eu quero Uma perguntar... troca de e-mails. O que eu quero perguntar é o seguinte: essa entrega antecipada, essa oferta antecipada, não fragiliza muitíssimo a posição do colaborador e muitas vezes desarma a posição do advogado, do colaborador, caso não dê certo a delação? O que nós temos... Eu compreendo totalmente a posição da advocacia acerca desse tema. Mas me parece, doutor Eduardo, que houve uma decisão recente do ministro Fux, onde ele reposiciona essa questão dentro do Supremo. Me parece que agora os procuradores estão levando o depoimento e documentos para que sejam homologados. Não, o depoimento sempre levou. Agora os problema documentos... são Não, os mas documentos. antes havia só homologação por anexo. Exatamente. Então, hoje já se leva como é feito aqui. É óbvio que você vai me dizer assim, poxa, mas para a advocacia... Só que existe um termo de confidencialidade. Naquela premissa de houve a procuração, houve a petição com um protocolo de intenções, uma procuração com poderes especiais, o terceiro ato é a lavratura de um termo de confidencialidade, onde o promotor, sob pena de crime, e o advogado, sob pena de crime, não usarão aquilo lá. Então, o que eu digo? A gente senta, negocia, se nada der certo, vamos para o triturador. Vamos triturar junto. Ah, mas vocês podem fazer cópia disso. Aí nós não estamos falando do homem honesto, nós estamos falando de outro tipo de coisa. Então, no GAECO, até onde eu tenho controle disso, e me parece que todos os colegas têm esse assentimento, é feito dessa forma. Até porque as delações, elas ficam comigo. Elas ficam sob a minha responsabilidade, trabalhando sempre com o colega. Então, é sempre feito isso. Na verdade, muito poucas não deram certo. É óbvio que já houve omissão, e isso é um caso público, onde o GAECO teve que pedir a revogação de uma colaboração feita. Mas por vício e por erro e má-fé do próprio colaborador. Augusto, deixa eu evoluir. Eu queria perguntar a respeito da delação de presos. Perfeito. Hoje há uma perspectiva de que a prisão constrange, é um instrumento de constrangimento. Então os juízes, os ministros dizem que o sujeito é perigoso, que o sujeito vai atrapalhar a ordem pública, sendo que as obras pararam muitas vezes, o GAECO conseguiu desbaratar, quer dizer, ele não vai oferecer um grande risco à sociedade, mas imediatamente depois que a delação é feita, muitas vezes o sujeito é solto no mesmo dia. Qual é a sua opinião sobre o projeto que veda a delação com relação a colaboradores antes presos? Tem também o problema da obstrução de justiça, da destruição de provas e tal, né? Caso do Palocci. Sim, pois é. Como é que vocês não acham que a prisão é um constrangimento excessivo? Doutor, eu acho que a prisão é um mal necessário para quem pratica crime. Seja eu, seja qualquer um. Em especial crime contra o patrimônio público. Essa é uma regra. Então eu não me compadeço da ideia de que a prisão no Brasil não ressocializa mais. Eu quero mostrar na lei onde que está, que a única função da pena é ressocializar. Se alguém me mostrar, eu me dou por convencido. Mas aí eu entro nesse outro aspecto. Pena é castigo também. Também é castigo. Vamos, sabe? Vamos abrir o coração. Pena também é castigo. Depois de uma sentença, né? Pode ser,
ou de forma antecipada. Existem argumentos para se pedir prisão preventiva no Brasil. Estão no artigo 312 do Código de Processo Penal. Quando eu peço a prisão por garantia da instrução processual ou para garantir a aplicação da lei penal, e eu tenho um delator que vem e me dá tudo o que aconteceu, me dá a prova, estes dois elementos geralmente caem por terra. O que sustenta a eventual prisão num caso desse é a ordem pública, que é a sensação de impunidade que gera na população. Isso é um elemento muito subjetivo de análise. Às vezes o que é ordem pública para um é, outro para outro não é. Então, assim, acho uma aberração proibir delação, seja para preso ou para quem está solto. Essa é a regra. Quem quer colaborar e acha que o benefício é aquele que lhe serve, estando preso ou não, tem que ser beneficiado. Cabe ao Ministério Público analisar se é o momento oportuno. Sobre o fato de, logo após o colaborador vir a ser colocado em liberdade, volto a dizer, depende dos elementos da prisão. Por exemplo, nós tivemos um caso recente onde o cidadão já começou a cumprir pena. Isso é muito importante, porque isso abre uma possibilidade de negociação tão grande ao Ministério Público, sempre observado com os olhos críticos do Judiciário, que o Ministério Público sozinho não resolve nada, nós sempre dependemos e temos que depender, porque tem que haver controle. Tem que haver controle de todos os órgãos de repressão. Mas o juiz vai olhar e dizer, este benefício que lhe foi dado está de bom tamanho? E aí ele vai dizer, se sim, homologo. E nós não tivemos nenhum caso aqui, pelo menos com o GAECO, de não homologação de acordos. Estamos terminando a segunda parte da entrevista com o Dr. Marco Aurélio de Castro, coordenador do GAECO. Voltamos já já.